Olá, companheiros e companheiras, estamos iniciando aqui mais um novo podcast dos Metroviários. Hoje aqui vamos discutir uma situação que ocorreu no nosso país, que foi o golpe de 64. Estamos aqui com uma pessoa muito importante que viveu esse momento, que é o companheiro Luciano Siqueira, médico pediatra, militante do Partido Comunista do Brasil e que foi deputado estadual por 2 vezes, vereador mais votado, vice-prefeito por 4 vezes, está aqui nesse podcast para nos ajudar, para discutir sobre essa questão tão importante na vida da classe trabalhadora no Brasil. Também está presente aqui conosco o nosso companheiro Natalício e também a nossa companheira Nicinha, que vai nos ajudar nessa discussão. Portanto, aqui está o nosso companheiro Luciano Siqueira. Prazer estar com você, Luiz, com o Natalício, com a Nicinha, com aqueles e aquelas que nos assistem, metroviários que acompanham esse podcast. É um prazer enorme, sobretudo porque eu acho que a categoria precisa ter consciência das suas reivindicações específicas, mas precisa também ter a consciência do país que nós somos. E é impossível compreender o nosso país sem revisitar de tempos em tempos a nossa história. Nesse caso, já fazem 60 anos do golpe militar de 64, e esse é um momento em que no Brasil inteiro muito se discute o que aconteceu, suas consequências e as lições que podem nos ajudar na luta concreta de hoje. Luciano Siqueira, em 31 de março, essa situação foi golpe ou revolução? Como é que você vê isso? Bom, eu costumo dizer, só um introito bem rápido, que eu tenho várias visões sobre o que aconteceu em 64 e nos desdobramentos posteriores. Primeiro, a visão do adolescente, militante e voluntário do movimento de cultura popular, que era sediado no sítio Trindade, na gestão do prefeito Miguel Arraes, do qual eu participava do MCP de um programa chamado Praças de Cultura. Depois, a visão do estudante de medicina que foi cassado no meio do curso, proibido de estudar por 3 anos por ser oponente do regime militar. Posteriormente, do militante que viveu 4 anos e meses na clandestinidade, juntamente com a minha companheira até hoje, com identidades falsas e sobrevivendo como vendedores ambulantes de roupa. Depois, a visão do preso político. E, posteriormente, do ex-preso político que retorna à Faculdade de Medicina, conclui seu curso e se reintegra na cena política de Pernambuco até hoje. Durante esse tempo todo, essa discussão se era golpe ou se era uma revolução, ela veio à tona várias vezes. Tecnicamente, é impossível chamar aquilo de revolução. Primeiro porque não houve uma ruptura com o Estado vigente. Houve a deposição de um governante eleito democraticamente, como se sabe. João Goulart era vice-presidente da República, eleito na chapa com Jânio Quadros, e com a renúncia de Jânio, o João Goulart assume a presidência da República. Então foi a deposição do presidente pela força das armas e de uma conspiração que envolveu militares e civis. Não houve revolução, houve um golpe. Em primeiro lugar, agradecer por estar aqui, participando desse debate e falar um pouco sobre um dos períodos mais sombrios da nossa história do Brasil, do ditadura militar, de perseguição, estudantes foram mortos, trabalhadores pensavam diferente e lutavam contra aquele regime. E nesse período também houve aquele momento em que o Palácio das Pessoas foi cercado por tanques, né? E o governador, na época, Miguel Arraes, foi deposto. Aí eu pergunto, qual era o contexto em Pernambuco, naquele momento, desse aquele fato? Para dar uma ideia do ambiente que nós vivíamos, eu repito que aqui eu me refiro ao meu olhar ainda de adolescente, mas também o olhar do adulto posteriormente, que revisitou os fatos. Mas eu me recordo de 2 fatos que caracterizam aquele momento. Um grande comício com a presença do presidente João Goulart, que aconteceu no bairro do Recife Antigo. E eu fui assistir, era um garoto, fui assistir. E me impressionou a quantidade.
centenas e centenas de trabalhadores rurais que vieram ao comício com as suas enxadas. E outro na revista O Cruzeiro, uma reportagem com uma foto em primeiro plano do governador Miguel Arraes, cujo título era O Perigo Vermelho. Por que isso? Porque Pernambuco era um dos ambientes, uma das áreas do Brasil, em que a luta pelas reformas de base, que era a razão principal que detonou o movimento golpista, impedia a reforma de base, aqui era um lugar onde se defendia, se lutava pela reforma de base com muita força. Que reformas? A reforma agrária, a reforma do sistema educacional, a reforma tributária e assim por diante. Sobretudo a reforma agrária, que assustava os grandes proprietários de terra, e no ambiente que se vivia na América Latina, diz os estudiosos sobre o assunto, havia em toda parte uma conspiração comandada ou orientada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América do Norte, visando a interromper esse movimento que se alastrava pelo subcontinente sul-americano em torno de reformas que poderiam diminuir privilégios e ampliar os direitos e as condições de trabalho e de vida da população trabalhadora. Luciano, nós sabemos da brutalidade dos crimes cometidos durante o golpe militar. Segundo o filho do ex-governador Miguel Arraes, Lula Arraes, Pernambuco foi o primeiro estado a sofrer com a violência da ditadura, aqui o AI-5. Aconteceu em 64, poderíamos dizer, ao contrário de outros estados, onde o terror só veio a se implantar em sua plenitude em 68. Qual a sua opinião sobre esse fato? Eu acho que Lula está certo. Primeiro porque no dia do golpe, numa manifestação contrária ao golpe, espontânea, né, que aconteceu em direção ao Palácio, foi duramente reprimida pela polícia e, como se sabe, 2 jovens foram mortos, atingidos pelas balas da repressão. Depois, conta-se aqui muitas violências praticadas contra trabalhadores rurais que a história não registra no detalhe. Muitos resistentes anônimos. Recentemente, na Assembleia Legislativa, e por iniciativa do deputado Valdemar Borges, e na Câmara Municipal do Recife, por iniciativa da vereadora Cida Pedrosa, se fizeram solenidades referentes a esse período todo. E em ambos, várias vozes registraram esse detalhe. Houve muita violência em Pernambuco que atingiu trabalhadores, lutadores anônimos até hoje. Muitos perderam a sua vida e a história não registra com esse detalhe. Em agosto de 2024, a lei da anistia completará 45 anos da sua assinatura. A promulgação da lei da anistia em 1979 representou marco importante no processo de reabertura política do nosso país? Sim, e mais ou menos. Sim, porque foi uma conquista de toda a forma. Eu participei da luta pela anistia como preso político. Participei da primeira greve de presos políticos, greve de fome dos presos políticos. Das posteriores eu já estava solto, não participei mais. E a luta pela anistia percorreu o Brasil inteiro, sobretudo comandada por mulheres, e não deixa de ter sido uma conquista. Porém, mais ou menos por quê? Porque foi uma anistia ampla, geral e irrestrita. O que é que se quis dizer com isso? Quis dizer que seriam anistiados também como foram, o que é um absurdo, torturadores e assassinos de oponentes da ditadura. Recentemente se fizeram homenagens ao ex-deputado Fernando Coelho, do MDB na época, hoje já falecido, que presidiu a Comissão da Memória e da Verdade em Pernambuco. E Fernando registrou em diversas oportunidades o esforço que fez como vice-presidente nacional do MDB e como um dos líderes do MDB na Câmara dos Deputados, para que a anistia fosse precisamente o que ela é, historicamente e teoricamente. A anistia se promulga em relação àqueles que o Estado está punindo naquele instante.
Entretanto, aí valeu mais uma vez um elemento que faz parte da nossa história, da história do Brasil, que aqui nós não vamos ter muito tempo para comentar. Mas se nós olharmos para a nossa história, para não ir mais longe, desde a proclamação da República aos dias atuais, nunca houve rupturas completas na história do Brasil. Sempre aconteceram rupturas inconclusas, com acordos por cima. Basta dizer que a ditadura militar acabou numa eleição indireta, num colégio eleitoral construído pela própria ditadura com a intenção de eleger um civil que lhe desse continuidade. E a nova república, assim chamada, começou com os 3 mesmos ministros militares da ditadura. Significou, fez parte de um dos acordos. Então a anistia também foi um acordo por cima, com esse defeito de origem. Se disse ampla, geral e restrita para contemplar os assassinos, os torturadores também. Companheiros e companheiras, agradecemos a participação desse primeiro bloco, juntamente aqui com o nosso companheiro Natalício e Luciano. Vamos trazer agora a nossa segunda participação com a nossa companheira Missinha.